Você pode ser talentoso, inteligente, influente. Pode até ter uma boa reputação no meio cristão. Mas se não tiver vida de oração, diante do céu você não tem poder. E. M. Bounds, o grande profeta da oração, dizia com lágrimas: a igreja está morrendo não por falta de talento, mas por falta de oração. O diabo não teme o púlpito sem joelhos, não teme a eloquência sem lágrimas, não teme multidões sem intercessão, mas ele treme diante de uma viúva sozinha em um quarto de oração, clamando até que o céu se mova. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a buscar poder em oração. Bounds comparava a oração ao fundamento de uma casa. Se o alicerce não está firme, toda a construção desaba no primeiro vento. Assim também é a vida cristã. Sem oração, pode parecer forte por fora, mas cedo ou tarde cai. Ele dizia: oração não é luxo, é necessidade. Sem oração, o coração se torna deserto árido, incapaz de dar frutos espirituais. Mas quando regado pela oração, até o cristão mais fraco floresce, porque o poder não está nele, mas em Deus. Pense em um corpo humano. Ele pode ter músculos fortes, mas se não respirar, morre em poucos minutos. Do mesmo modo, a alma pode estar cheia de conhecimento e de dons, mas sem oração, logo sufoca e morre espiritualmente. Bounds denunciava a ilusão perigosa da religião ativa sem altar secreto. Ele dizia: é possível trabalhar para Deus sem falar com Deus. Mas isso não gera poder, gera apenas cansaço e esterilidade. Quantos crentes lotam agendas de atividades religiosas, mas não dobram os joelhos? Quantas igrejas são especialistas em eventos, estratégias, conferências, mas fracas no secreto? Uma religião sem oração é como uma árvore de plástico. Pode enganar os olhos, mas não dá frutos. É como um exército marchando sem armas. Muito movimento, mas sem vitória. É como uma lâmpada sem energia. Tem a forma, mas não tem luz. Bounds alertava: o que a igreja mais precisa não são de novas ideias, mas de novos joelhos dobrados. Nenhum gigante da fé foi levantado sem oração. Abraão intercedeu até mudar o destino de Sodoma. Moisés orava no monte e seu rosto brilhava com a glória. Elias clamou no Carmelo e o fogo caiu do céu. Daniel orava 3 vezes ao dia e o céu se abria até mesmo na Babilônia. Jesus passava noites inteiras em oração e dele fluía poder irresistível. Bounds dizia: homens fortes em oração são homens fortes no espírito. Homens fracos em oração são homens fracos em tudo. Não foi o talento deles que mudou o mundo, mas o fogo adquirido no secreto. Porque poder não vem de diplomas, vem de lágrimas no altar. A oração não é apenas conversa, é o canal que traz o poder de Deus à terra. Bounds ensinava: tudo o que Deus faz na igreja é em resposta à oração perseverante. Não é a oração fria, decorada, repetitiva. É o clamor carregado de fé e quebrantamento. É a oração que nasce de desespero santo, de corações que dizem: Senhor, não te deixaremos até que venhas. Ele afirmava: não são os belos sermões que quebram cadeias, mas as orações que nascem com lágrimas. Um simples cristão de joelhos pode abrir os céus mais do que o pregador mais famoso sem oração. Bounds via a oração como batalha. Ele dizia: toda vitória espiritual é conquistada primeiro em joelhos. A oração é o campo de guerra, onde cadeias são quebradas, famílias são libertas e cidades são transformadas. Ela é espada contra o inferno, muralha contra ataques, escudo contra dardos inflamados. Satanás não teme nossa tecnologia, nossa música, nossas programações, mas ele odeia e teme uma igreja de joelhos. Bounds afirmava: Satanás ri das nossas estratégias, mas foge diante de nossas orações. Uma viúva que ora pode ser mais perigosa para o inferno do que um exército inteiro de crentes mornos. Olhe para a história. No Pentecostes, os discípulos perseveravam em oração e o Espírito desceu como fogo, mudando a história para sempre. No avivamento de Gales, Evan Roberts
e jovens intercessores clamaram até que a glória caiu. Nos Estados Unidos, Finney testemunhava que cada cruzada só tinha poder porque atrás dele havia intercessores escondidos em jejum e oração. Bounds dizia: nenhum avivamento nasce no púlpito, todos nascem no altar. Igrejas que oram pouco produzem pouco. Igrejas que oram muito fazem tremer nações inteiras. Um cristão pode enganar os homens, mas nunca engana o céu. Pode parecer piedoso em público, mas o que importa é a sua vida no secreto. Bounds advertia: um cristão sem oração é um cristão sem vida. Ele dizia que a oração é o termômetro da fé. Quer saber se alguém é forte em Cristo? Veja a sua vida de oração. Sem oração, a fé se torna teoria. Com oração, a fé se torna fogo. Sem oração, o coração fica seco. Com oração, ele se torna fonte de rios vivos. O cristão de aparência fala de Deus. O cristão de oração anda com Deus. Bounds via o futuro com clareza. A igreja morrerá no ativismo se não ressuscitar no altar. Vivemos em dias de igrejas cheias, mas vidas vazias. Sermões brilhantes, mas pouca convicção. Cultos animados, mas corações frios. Temos tecnologia, mas não temos lágrimas. Temos estrutura, mas não temos fogo. Ele dizia: o mundo não precisa de pregadores famosos, precisa de intercessores anônimos que movem o céu em secreto. A chamada é urgente. Precisamos voltar ao secreto. Precisamos restaurar o altar da oração. Precisamos de uma geração que ore até ver o céu se abrir, que clame até ver fogo cair, que viva de joelhos até transformar o mundo. Você vai viver um cristianismo de palavras bonitas, mas sem poder? Vai se contentar em ir à igreja sem tocar o céu? Ou vai decidir hoje que sua vida será marcada pela oração? Ore comigo agora. Senhor, liberta-me da rotina vazia, restaura em mim o espírito de oração, que eu viva de joelhos, que eu busque a Tua face todos os dias. Dá-me poder, não dos homens, mas do céu. Que a minha vida seja marcada pela Tua presença e que através da oração Tua glória se manifeste. Amém. Este foi o legado de E.M. Bounds, proclamar com voz profética que sem oração não há poder, mas com oração o impossível se torna realidade.